Senhores, bom dia. Deixa eu só fazer a mudança aqui dos slides. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês para mais uma webinar. Me chamo Rogério Rocha, sou consultor técnico aqui da Soegeloc. Eu atendo alguns segmentos aqui no Rio de Janeiro e eu vou estar apresentando juntamente com meu amigo Paulo Soares, que atua na região de São Paulo, atendendo alguns segmentos também. Por coincidência, até a gente acaba atendendo alguns segmentos em conjunto, do mesmo tipo de segmento aqui na empresa, que é da Petrobras. E hoje a gente vai falar sobre o tema sistemas e planos de selagem. Eu vou tirar aqui a minha câmera, mas ao final a gente liga de novo. É só mais para a gente ter esse contato visual, mas ao final eu ligo novamente a câmera para a gente poder conversar. E qualquer dúvida a gente vai retirando até o final da webinar. O que acontece? A gente sabe que esse público da webinar ele é muito amplo. E eu fiz a questão de explicar o conceito geral do sistema de selagem, porque pode ser que algumas pessoas não compreendam, às vezes, o nome e o tema. Mas o sistema de selagem ele nada mais é do que sistema de vedação, que ele está integrado a um equipamento que é capaz, vamos dizer assim, de movimentar ou transferir um fluido de um lugar para o outro. Como vocês podem ver na figura, eu estou falando de bombas, podem ser compressores, sejam eles para transportar, por exemplo, líquidos ou gases. Isso vai depender das características do fluido que vocês estão trabalhando nas indústrias de vocês, digamos assim. Ou seja, as características variam entre viscosidade, corrosividade, pressão, temperatura do sistema. Tudo isso faz com que vocês escolham o melhor equipamento possível, seja ele a bomba, compressor ou o que for. Além disso, assim, esse sistema ele é dividido em duas partes. Eu chamo eles de recursos internos e recursos externos. Eu digo em relação ao sistema de selagem em si. A Soegeloc ela consegue ajudar quando a gente está falando dos recursos externos. Vejam essa foto à direita aqui que eu estou circulando, que é relativo a uma bomba centrífuga, que ela é muito comum em indústrias para fazer esse tipo de movimentação de fluido. Além disso, ela é muito simples. E o sistema que vocês estão vendo aqui, circulado em vermelho, é o sistema do recurso externo que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, percebam que ali nada mais é do que um tubing ou tubo que consegue fazer o quê? A interligação da descarga dessa bomba e fazer a movimentação desse fluido de descarga do próprio processo até a câmara de selagem. Quando a gente está falando isso, aí a gente associa muito aos produtos da própria Soegeloc. É aí que a gente entra com os recursos externos, a nossa possibilidade de ajudá-los com essas condições. E aí vocês podem se perguntar, tudo bem, mas e os recursos internos, Rocha? O que vai acontecer nesse caso? Percebam na foto à esquerda que eu estou mostrando a bomba de maneira, digamos assim, uma vista interna desse equipamento. Então, eu não vou conseguir, obviamente, dentro do escopo da Soegeloc, ajudá-los com esses equipamentos, com esses componentes, digamos que podem ser as buchas, podem ser os mancais, rolamentos, todos os componentes mecânicos, isso não faz parte do escopo de produtos da Soegeloc. A gente entende que os recursos externos são muito importantes porque eles condicionam o fluido para realizar uma vedação, para não deixar com que o próprio fluido da própria bomba, do processo que está entrando na própria bomba pela sucção, ele não venha a comprometer esses componentes no qual eu estou falando aqui, principalmente na câmara de selagem. Ou seja, é interessante que a gente avalie todas essas condições, porque o fluido, por exemplo, pode ser muito viscoso. Imaginem um fluido muito viscoso vazando para os internos onde eu não quero. Eu comprometo, obviamente, o funcionamento dessa bomba, e essa bomba, obviamente, está em algum processo no qual é muito importante que eu mantenha uma periodicidade e eu perceba que, ao longo do tempo, eu não possa ter problemas com ela em paradas iminentes em que eu não consiga perceber essas paradas.
Então, eu acabo demandando um determinado pessoal ou um determinado time e acabo demandando até dinheiro adicional, justamente porque eu não consegui controlar essa periodicidade. É por isso que é muito importante esse sistema de controle de selagem, que seja o mais simples possível, mas o mais robusto, mas desde que eles sejam feitos da melhor maneira possível. Vocês podem também pensar que existem sistemas de selagem, na verdade, muito mais simples, como, por exemplo, gachetas no interno da bomba. Então, eles não têm essa mesma tecnologia que possa vir a ampliar essa periodicidade em relação às falhas, que são comuns, justamente porque eu posso ter desgastes naturais em relação a esse tipo de equipamento. Então, quando a gente fala dos sistemas de recursos externos da Sogeloc, aí eu já estou mostrando para vocês algumas fotos um pouco mais elaboradas, porque isso vai variar de acordo com o fluido, como eu falei. Então, eu posso ter painéis para gás, selos a gás, na verdade, né? Reservatórios de fluidos, ou seja, eu consigo captar um fluido que poderia estar indo para a atmosfera e eu consigo fazer isso coletando ele para um reservatório, não deixando que aquele equipamento vaze deliberadamente. A unidade hidráulica de suporte de vedação é interessante também porque ela mantém uma determinada pressão constante e faz com que a minha câmara de selagem, como eu mostrei no slide anterior, ela continue íntegra e não deixe com que o fluido que está vindo do processo acabe fugindo literalmente para a atmosfera ou para qualquer outro local. A gente também sabe que pode existir determinadas variações de temperatura e temperaturas muito altas dentro do processo. Então, podem haver situações onde eu precise reduzir essa temperatura através de trocadores de calor, e isso é possível também com os recursos da Sogeloc atualmente. Potes de selagem também são possíveis justamente porque existem situações no processo ou no meu tipo de sistema de controle onde eu preciso manter um fluido e a gente sabe que todo selo vaza. Então, pode acontecer de eu ter que manter gradualmente o enchimento desse pote para que eu não deixe a minha câmara de selagem sem o fluido que eu estou utilizando para conter o outro fluido, talvez, do processo. O Paulo com certeza vai explicar lá na frente, porque a gente dividiu a apresentação em duas partes. Eu estou falando um pouco mais da parte conceitual. O Paulo vai falar um pouco melhor desses produtos em relação aos planos de selagem que existem e que são mais comuns e que a Sogeloc conseguiu desenvolver soluções. Mas falando agora de por que as bombas falham, a gente pode perceber o seguinte. Primeiro, as bombas elas normalmente falham porque, obviamente, a bomba ela acaba tendo um desgaste natural devido ao processo em que ela está inclusa. Mas precisamos entender, de acordo com literaturas e determinados estudos, o seguinte: nesse caso, o estudo está relacionado ao que a Sogeloc se baseou por literaturas americanas. Então, ela verificou o seguinte. Aqui está esse gráfico da esquerda, ele mostra da seguinte maneira: 39% em azul aqui, como vocês podem ver, está relacionado à câmara de selagem, ou seja, as causas de falha estão relacionadas principalmente à câmara de selagem. Vejam, ou seja, se vocês perceberem, está muito relacionado ao que eu falei anteriormente. Então, eu preciso tomar um certo cuidado com a contenção do fluido dentro da própria câmara. E o principal custo de reparo também está relacionado aos reparos desta própria câmara. Então, é muito crítico a situação onde eu demando muito dinheiro e ela é principalmente a que mais falha. Eu tenho que tomar muito cuidado. Justamente por isso que é extremamente importante um sistema com uma tecnologia adequada. Volto a dizer, eu não vou querer que o meu pessoal, o meu corpo de manutenção, toda hora se despenda para uma bomba devido a falhas que eu não consegui prever. Então, isso é muito importante. Percebam que o gráfico ele ainda aparecem algumas outras estatísticas, mas elas são de origem natural, como rolamentos ou determinados outros tipos de produto que podem vir a falhar por desgaste.
mas a própria câmara é um ponto crucial para a gente poder ter essa percepção de que a gente pode ampliar essa falha, ampliar o tempo através da falha. Continuando essas métricas, percebam o seguinte, essa tabela, continuando a mesma literatura que a Soegeo se baseou, ela acaba mostrando o seguinte, existe aqui diferentes tipos de segmentos no qual nós sabemos que existem nas indústrias. Então, esse tempo pode variar. O MTBF nada mais é do que o tempo médio entre as falhas. Ou seja, eu vou conseguir estimar mais ou menos ali quanto tempo a minha bomba pode funcionar. E aí vocês podem perceber aqui, pelo gráfico, na verdade, por essas estatísticas, pela tabela, que existem diferentes tipos de aplicações e diferentes anos em relação até a falha. E aí a tabela 2 ela mostra de maneira mais gradual a questão da melhor possibilidade de tempo até essa falha, ou seja, eu teria ali, falando aí em relação a anos, quase 7 a 8 anos de um tempo muito excelente. Porém, um tempo muito ruim é um tempo, digamos assim, 5 anos, estimadamente aí, relativo à falha. E aí vocês podem perceber que esse período de 3 a 2 anos pode significar muito tempo ao longo de toda uma jornada de uma produção. Ou seja, eu gostaria muito de que fossem muito mais, até 10 anos, uma bomba funcionando perfeitamente. E os custos seriam muito menores ao longo do tempo. E a terceira tabela ela mostra de maneira mais detalhada quais os componentes têm a periodicidade das falhas e o que seria melhor ali eu avaliar corriqueiramente e de maneira mais dividida para que eu consiga entender aonde eu posso atuar ao longo do tempo. Ou seja, desde a bomba até mancais e rolamentos ou algumas peças internas da própria bomba fazem, ou o próprio selo, né, fazem com que esse tempo varie. Além disso, existe ainda uma estatística que indica que existem as bombas vilãs no processo, ou seja, são sempre aquelas mesmas bombas que dão problemas. Estima-se que de 10 a 20% eu venha a ter problemas com bombas muito críticas e por conta dos próprios processos que elas estão trabalhando. Vejam que numa indústria de maneira geral, eu posso ter variações de fluidos. Então, existem alguns fluidos muito mais críticos do que outros. E, obviamente, algumas bombas tenderão a ter problema em função disso. Agora, falando sobre o tipo de bomba, aqui é um exemplo para vocês que a gente pegou lá da Swagelok, Estados Unidos. Ela trabalha com petróleo bruto. Petróleo bruto é um produto muito viscoso, muito agressivo, e o custo o total de reparos, a quantidade, está muito relacionado aqui, ó, com 12 vezes até em 5 anos o quanto eu consegui fazer de manutenção até esse tempo atual. A média nos últimos 5 anos, ou seja, são 5 meses, digamos assim, quase 5 meses que eu preciso estar fazendo manutenção nessa bomba, é muito pouco tempo. O custo total até então é 94 mil dólares, quase 100 mil dólares, é muita coisa para uma bomba. E aí a gente precisa avaliar a causa raiz do problema para poder realizar uma ação corretiva. Isso, obviamente, vai fazer com que a minha periodicidade da falha seja aumentada. Então, perceba aqui que foi instalado um plano 54 com fluido circulado. O Paulo vai falar mais à frente sobre os planos e as especificações dele. Mas percebam que foi acionada, de maneira geral, alguma ação ali para que fosse possível ampliar esse tempo. Falando da função do sistema de selagem, qual é a função geral do sistema de selagem? O que ele faz? Primeiro, ele direciona o fluido para o selo, ou seja, ele garante a lubrificação, a vedação, enfim. Ele mantém e fornece o controle da câmara de selagem, ou seja, ele pode favorecer questões como pressão e temperatura, a depender, obviamente, do fluido que eu estou trabalhando. Ele garante a retirada de contaminantes e particulados do fluido, se houver, porque o fluido pode ser limpo também, então pode não ser necessário esse tipo de atuação do sistema de selagem.
e ele assegura que o fluido bombeado não vaze para a atmosfera. Nesse caso, é a principal característica que ele tem por si só, justamente porque eu posso estar trabalhando até com fluido tóxico, e eu não vou querer que o meu operador tenha contato com esse tipo de fluido. Vou dar um exemplo aqui para vocês muito simples, o benzeno ou o butadieno, que sejam aromáticos que possam influenciar na vida do operador. Falando do sistema de selagem em si, devido a essa grande variação de fluidos, obviamente eu vou ter uma grande variedade de sistemas de selagem. E eles são subdivididos por categorias, e são 4 delas: os selos simples, os selos duplos, o quente e o selagás. O Paulo, mais uma vez eu falo, ele vai explicar um pouco melhor para vocês, mas percebam que a gente já está tomando uma forma na divisão desses tipos de aplicações. E eu sei muito bem que muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Pode ser que alguns não. Por isso eu estou fazendo um panorama mais geral para vocês. Além disso, obviamente, esse tipo de tecnologia de sistema de selagem, ele é orientado por uma norma. E essa norma é a API 682. Existem outras, mas a gente especificamente trata dela porque essa norma é voltada para a indústria e os segmentos de óleo e gás, refinarias, químicas e petroquímicas, que obviamente é o público que a Sojloc, aqui no Brasil também, demanda muita energia e acaba ajudando vocês de diversas maneiras. Então, faz com que a gente atue seguindo essa norma principalmente. Então, o que acontece? Dentro até da terceira edição, no caso dessa norma, a gente está falando aqui na quarta, mas na terceira foi possível a migração, na verdade, a sugestão da norma de inclusão do tubing em si. O tubing que vocês usam normalmente para instrumentação. Esse foi o ponto-chave para que a Sojloc entrasse nesse tipo de conceito e avaliasse. Opa, peraí, eu posso agora trabalhar de maneira conceitual e entender o mercado para eu poder ajudá-lo. Então, na quarta edição, ele já fala de algumas outras informações interessantes, como cálculos adicionados em sistemas de até 1 polegada. Isso normalmente é aplicado mais para líquido. Para gás eu uso diâmetros bem menores. Preferência de transmissores de pressão a pressostatos. Isso vai fazer com que eu tenha uma maior precisão na medição desse tipo de processo. A recomendação para todos os instrumentos é terem, por exemplo, manifolds de bloqueio e dreno, inclusive para manômetros, para que eu possa retirar esses medidores sem com que eu pare realmente o meu processo e a minha bomba. Então, são adições dessa bomba. Dessa norma. Ressalto que a API 682 ela não é uma norma obrigatória, ela é apenas uma recomendação e orientação com diversos tipos de tecnologia relacionados aos sistemas de selagem. E ainda se tratando desse tipo de sistema de tubo rígido, que era o anterior das edições da API, percebam que a foto ao lado mostra um sistema com tubulação muito rígida, e com diversos tipos de conexões aqui. Imaginem a dificuldade que eu teria para fazer até uma manutenção, mas uma primeira montagem também. Então, eu demandaria muito tempo da minha operação, da minha manutenção, para trabalhar com esse tipo de tecnologia. E, além disso, existem outros agravantes, como pontos de vazamento, muitos cotovelos, a restrição da vazão, porque isso não pode acontecer. Caso eu tenha esses problemas, eu posso vir a influenciar na performance do meu sistema de vedação. O uso de aço carbono também, porque a depender do ambiente, da onde eu estou trabalhando, imagine um ambiente perto do mar ou propriamente dito offshore. Isso pode ser um agravante devido às condições naturais do meio. E aí a gente entra na questão da diferença e vantagens entre a tubulação flexível e a tubulação rígida. Como a gente já até explicou nos webinars anteriores, isso vai favorecer ao tubing, por quê? Porque ele tem uma fácil instalação rápida, com ferramentas mais simples, uma menor perda de carga, justamente é o que a gente falou agora anteriormente, eu não posso afetar minha câmara de selagem devido a perdas de carga. Então, esse fluxo laminar favorece em relação a um fluxo mais turbilhonado por conta da adição de cotovelos. Menos conexões e pontos de vazamento. É nítido isso.
nas duas figuras, com tubing e pipe. E um sistema leve e limpo, ou seja, a facilidade que eu tenho em relação a isso de manutenção é muito maior. Se tratando de espessura mínima de parede, isso acontece como orientação da norma. Por quê? A depender do diâmetro que eu use para tubing, eu tenho que obrigatoriamente usar uma espessura de parede mínima que está sugerida aqui na tela. Por quê? Porque o tubo ele é autossuportável até um determinado ponto. Ou seja, eu não vou querer que um tubo muito, mas muito menos autossuportável esteja ali no sistema devido a, por exemplo, intervenções que a equipe de operação tenha que fazer ali, a equipe de manutenção, enfim. Então eu posso vir a danificar muito fácil um tubo com espessura muito fina. É por isso que essas espessuras de paredes mínimas estão relacionadas na norma. E a Sogeloc, ela começou a compreender esse tipo de tecnologia porque ela viu que os produtos, de maneira geral, são os produtos que, obviamente, ela detém muita tecnologia e pode vir a ajudar todos os clientes de maneira geral. Só um detalhe, a API 682, como eu comentei atrás, ela também pode ser orientativa para outros segmentos. Ela não é obrigatória só ao uso de segmentos de óleo e gás ou determinados segmentos, mas obviamente são os que são mais se aplicam. Agora, falando aqui do conceito desses produtos, percebam que aqui não existe uma padronização nesse painel. E aí, vejam como é uma tecnologia e que seja adicionado um valor agregado ao produto. Então, toda a tecnologia que a Sogeloc ela já trabalhava com os produtos de maneira avulsa e ela vem trabalhando com soluções mais customizadas pelo menos aí 15 anos, até 20 anos atrás, faz com que ela tenha um know-how e expertise para conseguir atender a essa demanda e área e segmentos de mercado. E por isso que a gente gosta de apresentar a vocês, porque é uma novidade. Agora vejam que esse plano 72 que vocês viram pode até ser incorporado ao plano 76. Ou seja, enquanto eu estou fazendo uma contenção através de um gás no sistema de selagem, porque é possível, eu também posso coletar o gás caso eu tenha vir a ter problemas com isso. Então, ao mesmo tempo, eu posso incorporar até 2 planos ou 3 em si. Não significa que esses produtos são completamente padronizados. Eu posso também ter uma flexibilização desse tipo de atuação e tecnologia. Outro plano aqui, que a Sogeloc também entendeu, vejam que existem diversos produtos aqui no plano 75, como válvulas esfera, manifolds, as tubulações, as conexões, todos esses produtos compreendem ao escopo da Sogeloc. Então, faz com que a gente consiga levar essa tecnologia até esses planos. Esse plano aqui em especial está relacionado também à coleta de fluido. Muito obrigado, Rogério, pela belíssima explanação até o momento. Eu me chamo Paulo Soares, sou consultor técnico da Sogeloc, como foi falado pelo Rocha no começo, e eu gostaria de dar sequência aqui à nossa apresentação. Bem, como foi falado até o momento, tudo que o Rogério falou vai servir de base para nós seguirmos aqui na explanação agora das soluções que a Sogeloc desenvolveu para os sistemas de plano de selagem. Nesse slide a gente pode ver aí uma boa quantidade dos planos relacionados à API 682, que na sua 4ª edição acrescentou os cálculos para a tubulação até 1 polegada para uso de tubing. E veja que o tubing, ele você tem uma maior facilidade de trabalhar com tubing ao invés do pipe, através do tubo rígido, né? Nós temos aqui, então, os planos do lado do processo. O plano 11 aqui, que é esse plano, ele é o plano mais comum. Eu diria que 50% das bombas que estão aí dentro de uma planta serão do plano 11. E aí os outros planos também relacionados aqui, a Sogeloc desenvolveu soluções para a maioria dos planos, ou para todos eles nós temos condições de ofertar algo que seja interessante, que seja uma solução para você. Tanto os planos do lado do processo, normalmente eles usam tubulação, a não ser o plano 32, que é o único que vai usar um líquido
externo, né? O plano do lado do processo usa o próprio líquido, o próprio fluido do processo para sua câmara de selagem, a não ser o plano 32, que usa um fluido externo. Falando agora dos planos de selo duplo ele usa uma tecnologia um pouco mais avançada e ele também tem muito mais elementos relacionados aos planos de selagem. Aqui nós vamos encontrar, por exemplo, potes de selagem, transmissores de pressão, vasos pressurizados. Além disso, o plano 54 e o plano 55 são uma unidade hidráulica composta por vários componentes, como bombas, filtros, reservatórios. O plano 72 e 74, que o Rocha já comentou a respeito disso, que são painéis em que a padronização da Sojiloc coloca tudo dentro de um painel com um desenho especificado e eles são totalmente personalizáveis. A norma API 682, ela não é uma norma de obrigatoriedades, ela é uma norma de boas práticas. Então, ela tem, assim, as orientações em relação às modificações ou melhorias que você pode acrescentar no seu sistema de selagem para que você tenha um sistema mais robusto, um sistema mais confiável e, principalmente, que evite falhas na sua bomba, que evite vazamento para a atmosfera, evitando gastos e também por questões de saúde ocupacional e segurança. Nós vemos aqui também os planos do lado atmosférico, que fazem a coleta, que são os planos Quent. Bem, entrando agora nas primeiras soluções que a Sojiloc desenvolveu, pensando nos sistemas de plano de selagem, a gente pode ver normalmente tem a bomba, o motor, entre eles tem a câmara de selagem, mas a câmara de selagem normalmente ela é difícil de você acessar. A gente pode ver nessa foto que a câmara lá, o local onde você tem que conectar a sua tubulação, ela fica dentro de uma carcaça e às vezes de difícil acesso. Nessa foto, por exemplo, nós podemos ver que foi realizada uma adaptação com um tubo pipe, provavelmente roscado, simulando um nipple, para que ele fosse alongado, para assim conseguir colocar aqui o seu conector fêmea. Pensando nisso, a Sojiloc desenvolveu uma solução que é um conector macho estendido sextavado. Ele pode ter 4 ou 6 polegadas de comprimento. Aí nós estamos vendo as opções de meia polegada e 3/4 para tubulação de meia polegada e 3/4. Mas a ideia da Sojiloc é facilitar o acesso à câmara de selagem e também diminuir os pontos potenciais de vazamento. Imagina que cada ponto de conexão, toda vez que você tem que fazer uma montagem, ali você tem um ponto potencial de vazamento. Um ponto potencial de vazamento, você pode ter ali um desgaste, uma saída de fluido que pode atrapalhar o funcionamento da sua bomba e pode gerar uma falha. Para algumas bombas, esse espaço é ainda mais reduzido. Por exemplo, nas bombas da Sundyne, o acesso é muito mais restrito, o acesso muito mais difícil. Pensando nisso, a Sojiloc desenvolveu, então, um conector macho estendido usinado, ou seja, redondo. Ele tem a mesma configuração, 4 e 6 polegadas, a diferença é que ele é redondo. Ele é especificamente para alguns tipos de bomba, por exemplo, a bomba da Sundyne. É importante nós levarmos em consideração que as instalações elas requerem cuidados especiais e boas práticas que estão estipuladas pela norma API 682, tanto para instalações novas quanto também para alguma reforma. Nessa foto nós podemos ver um plano 52 interligado por mangueiras e um plano 11. Vamos chegar mais perto, tentar ter um olhar mais criterioso a respeito do que está sendo instalado aí. Bem, quando nós vemos aí o plano 11, ele tem uma flange do lado da bomba, conectada no sistema de bomba, na descarga, e aí ele tem uma flange que foi soldada numa tubulação. Veja que essa tubulação é uma tubulação rígida, soldada. E tem uma placa de orifício aqui para fazer a redução da pressão para voltar lá para a sua câmara de selagem. Bem, é uma boa prática para esses tipos de plano acrescentar aqui um manômetro, algo para você poder visualizar se não está acontecendo nenhum entupimento, nenhuma interrupção do fluxo. Como essa placa de orifício, ela tem um orifício restrito, então esse orifício pode entupir, ele pode, por sujeira, por particulado.
E é difícil você garantir que o fluido está indo novamente, voltando ali para sua câmara de selagem. Então, uma boa prática aqui, por exemplo, é você colocar um manômetro para você observar a sua leitura ali no seu local. O ideal mesmo seria ter um transmissor de pressão, que você pudesse fazer uma leitura remota e observar isso de uma sala de controle. Mas uma indicação remota já seria mais do que suficiente para você ter certeza que seu fluido está indo para lá. E veja que com tubulação rígida é um pouco mais difícil, mas a Sojoloc desenvolveu também soluções para esse tipo de aplicação. Nessa foto nós podemos ver muitas conexões e adaptações. Cada uma dessas adaptações aqui são pontos potenciais de vazamento. Então, para um sistema mais seguro, é importante reduzirmos os pontos potenciais de vazamento, ou seja, diminuir o número de conexões, você diminui os pontos de vazamento. Outro detalhe importante aqui é o uso de mangueiras. Veja que essa mangueira ela não está instalada apropriadamente, não foi obedecido o mínimo trecho reto, não tem cotovelo. A norma ela não orienta o uso de mangueiras nesses planos de selagem. Justamente por esse motivo, nós podemos ver que a mangueira ela não está bem instalada, e esse ponto aqui é o ponto mais suscetível a vazamento. Um vazamento aqui, um rompimento dessa mangueira, pode evitar com que o fluido de selagem chegue lá na sua câmara de selagem, pode acontecer uma falha ou um vazamento. Então, a norma, por isso, ela não recomenda, não é proibido usar mangueiras, mas existe uma recomendação para uso de tubulação. E usando o tubing, seria muito simples realizar essa montagem aqui através de dobras. Bem, aqui nós podemos ver o plano 11 e o plano 14. O plano 11, como eu disse, é o plano mais comum usado na indústria. E aqui também o plano 14, que é similar ao plano 11, só que o vazamento, em vez de ser para dentro da bomba aqui, ele retorna para o lado da sucção. Mas veja que realizar uma instalação como essa, utilizando tubos rígidos, principalmente se for feito em campo, é muito complicado, porque você tem que fazer soldas, você tem que fazer rosca na tubulação, fazer todos os encaixes possíveis. Por isso é tão interessante o uso de tubing. Nós podemos ver essas mesmas duas montagens de plano 11 feitas aqui num desenho, né, simulado usando tubing, como a instalação é muito mais limpa, é muito mais fácil de ser realizada através dos tubings. Bem, para realizar isso, a Sojoloc desenvolveu alguns produtos. Além da conexão estendida, a Sojoloc desenvolveu também uma solução para isso aqui, que é a conexão da placa de orifício, onde você tem flange com tubo roscado, tubo soldado, mais uma placa de orifício. Então, a Sojoloc pensou em migrar disso para isso. Apenas uma união OD com a placa de orifício integrada já à sua conexão. A norma API 682, ela permite que você use esse tipo de conexão anilhada. Veja que dentro aqui você tem uma placa de orifício e o diâmetro do orifício é determinado pelo próprio cliente. Então, essa conexão ela pode ir desde uma placa cega, onde não tem o furo, você mesmo pode fazer o furo através de uma furadeira ou uma outra ferramenta, ou com um orifício que você determinar. Então, a Sojoloc manda para você, nós mandaríamos para você já essa conexão com o furo, com o orifício do tamanho determinado por vocês. Outro material interessante é para ser usado na bomba between bearing, que é a bomba entre mancais. Essa bomba ela tem dois sistemas de selagem, porque ela tem dois mancais. Nesse caso, faria apenas uma descarga e o fluido tem que ser mandado para dois mancais. Pensando nisso, a Sojoloc desenvolveu essa conexão que ela já tem junto dela a porta para manômetro e um orifício controlado. Nesse caso aqui é um orifício de 1/8. Então, você facilmente consegue conduzir o fluido aqui de maneira segura e também com as portas de manômetro para você acompanhar se o fluido se tem fluxo, se tem pressão necessária para a sua câmara de selagem. Aqui um pouquinho mais de detalhes sobre a flange com placa de orifício. Essa flange ela já tem um OD integral, né?
você não precisa fazer solda nem fazer rosca. A conexão OD já é usinada no corpo da flange. E além disso, ela tem junto dela aqui já a placa de orifício. Lembrando que esse orifício ele pode ser determinado pelo próprio cliente. Nesse caso aqui, ele é um orifício também de 1/8. E o que nós percebemos que normalmente os orifícios são de 1/8, né? Eventualmente pode acontecer de ter um orifício diferente, mas normalmente são de 1/8. Aqui uma outra solução, como eu falei naquela imagem anterior, de alguns slides atrás, sobre a boa prática de usar um manômetro para verificar se a pressão realmente está sendo levada para a câmara de selagem, se o fluido está sendo conduzido para lá. Aqui é uma montagem, uma solução simples com a placa de orifício na flange, um T e uma válvula para você colocar o seu PI. E aqui a gente pode ver um desenho disso, de uma montagem com flange com placa de orifício Swagelok. Fica muito simples de você fazer essa montagem. Bem, agora falando de uma outra solução interessante, aqui no plano 21, que é o plano 11 com o trocador de calor. Bem, você usa o trocador de calor porque o seu fluido está muito quente e ele precisa retornar para a sua câmara de selagem com uma temperatura mais baixa. Para você garantir que a temperatura está baixa, você necessita medir a temperatura. E para isso faz-se necessário o uso de termômetros. E o que se percebe é que existe uma dificuldade muito grande de se adaptar os termômetros a esse plano, né? Nós temos aqui, por exemplo, do nosso lado, no nosso lado esquerdo, um termômetro aqui preso num sistema pipe através de flanges, termômetro bimetálico aqui. Desse outro lado, uma instalação para tubing, mas veja as adaptações sendo realizadas aqui para você colocar o seu termômetro bimetálico. Outra desvantagem, para você fazer qualquer manutenção e tirar esse termômetro aqui, você teria dificuldade de vazamentos. Então tem uma questão de segurança também. Pensando nisso, a Swagelok desenvolveu um T composto para termômetro. Ele pode ser tanto reto quanto em ângulo. Ele é OD, você já pode ligar direto na sua tubulação. E você pode retirar o seu termômetro aqui sem problemas de vazamento, porque ele tem um poço aqui. Então é muito mais seguro. E por questão de segurança e facilidade de montagem, outra solução desenvolvida pela Swagelok. Agora pensando no plano 32, que é um dos planos flush também, mas ele usa um fluido externo. Ele é composto por vários componentes e o que a gente vê normalmente na indústria, esse aqui é um exemplo do que se viu em uma planta. Esse é um plano 32 aqui, com mescla de materiais, alguns materiais estão oxidados, alguns outros aqui com variação, a mangueira aqui esticada, sem respeitar o trecho mínimo aqui, sem respeitar o ângulo de dobra, aqui também um medidor de vazão, num local não apropriado para leitura, válvulas entreabertas, conexões abertas. A proposta da Swagelok é transformar esse plano 32, que às vezes ele pode estar despadronizado ou solto, em um painel padronizado, um painel que seja totalmente personalizável, que o cliente possa usar as variações que estão dentro do plano para centralizar todo o seu sistema de selagem dentro de um painel. Fica muito mais simples a sua manutenção, a sua personalização. Aqui nós temos um exemplo de plano 32 instalado. Veja que nesse caso aqui ele tem um filtro, ele tem um sistema de leitura do filtro, tem válvulas com manopla oval, rotâmetros, termômetros, mas alguns planos 32 não têm toda essa instrumentação. Importante notar que esse sistema ele é totalmente personalizável. Caso você não queira botar o termômetro, não tem problema. Nós personalizamos ele sem o termômetro. Sua válvula, tudo aqui é personalizável. Nós temos uma equipe aqui em São Paulo, no nosso departamento de engenharia, que desenvolve essas soluções para vocês. Bem, a gente falou bastante aqui sobre algumas soluções e o que a Swagelok pode ofertar para vocês em relação aos planos de selagem. Tudo isso foi advindo
foi a partir da quarta edição, da terceira e da quarta edição da API 682, e o uso de tubing, e a Sojlock começou a desenvolver esses produtos que fossem interessantes, e uma delas é aqui, uma melhoria de segurança, com uma aplicação relativamente simples, mas que pode gerar muito custo e também falta de segurança na sua planta, né? Que são os preenchimentos dos postes de selagem. Isso do plano 51, 52 e 53 ABC. Como normalmente o método de preenchimento desses potes de selagem? O procedimento ele é complicado, ele é ineficiente, às vezes ele é dispendioso, você normalmente tem que colocar uma escada e atingir aí, subir no pote de selagem, ele pode estar em alturas muito elevadas, precisa de permissão de trabalho especiais, às vezes, algumas certificações para trabalho em altura. Pode gerar shutdown e até esfriar o seu equipamento, que tem que desligar quando você tem que fazer esse preenchimento. Só abrir uma escada, bota um funil e preenche com glicerina ou outro líquido de selagem. Esse procedimento pode levar até 4 horas. Lógico que nós estamos usando aqui um tempo máximo, a dependendo do caso. Ele gera problemas de saúde, de segurança, por uso de escada, exposição a vapores e calor. O que a Sojlock propõe aqui é um sistema de preenchimento de pote de selagem instrumentado, em que você não precise subir na escada, em que você consiga fazer isso já da altura do solo, através de uma bomba manual, sem precisar de funil, sem precisar de balde, através de válvulas e conexões e engates rápidos. Então, como seria esse novo método de preenchimento? Ele permite preenchimento online, né? Usando, por exemplo, válvulas de retenção, você não precisa desligar sua bomba. Cada pote tem o seu próprio sistema. Então, cada pote de selagem vai ter esse sistema aí fixado. Ele reduz os custos, reduz downtime, você não precisa desligar sua bomba para fazer esse preenchimento. Todos os potes utilizam o mesmo padrão de conexão, ou seja, você pode usar apenas uma única bomba manual com uma conexão de engate rápido, ela vai conectar em todos os seus potes de selagem. É uma operação muito mais segura, você não precisa usar escada, você não fica exposto ao vapor e ao calor. Bem, esse aqui é um exemplo do carrinho de preenchimento do pote de selagem. Ele vem num carrinho com rodas para você se locomover pela planta. Ele já vem com toda a instrumentação, a mangueira com o engate rápido para você conectar direto no seu pote de selagem. Bem, outro serviço importante que a Sojlock desenvolve e oferece para vocês é a padronização dos desenhos de cada sistema, evitando mistura de conexões e válvulas. A gente percebe que com o passar dos anos, a manutenção vão mudando as tecnologias de válvulas, às vezes tem que usar válvulas de outro tipo de material, fabricantes diferentes, e aí vira uma miscelânea total ali de itens. Isso atrapalha a sua manutenção, é muito importante para a sua manutenção, itens padronizados, com desenhos, de repente com bill of material, para no desenho você saber exatamente qual é aquela peça, ter o número de produto com part number, para ser mais fácil a manutenção. E o mesmo se aplica aqui, por exemplo, para esses 4 potes de selagem que nós estamos vendo aí. Todos padronizados, já estão aqui com um sistema de preenchimento instalado, com um desenho, com a lista de material, fica muito mais simples para a sua manutenção, realizar os seus serviços nas plantas, né? Lembrando que o sistema de manutenção de rotativos normalmente costuma ser muito ativo, porque as bombas são importantíssimas para o seu processo. Nós agora estamos encaminhando já para o fim da nossa apresentação, mas eu gostaria de falar um pouquinho do plano 54 e do plano 55 também, que são as unidades hidráulicas, que são os planos assim mais complicados, porque eles têm muito material embutido, bombas, filtros, reservatório, medidores. Normalmente é isso que a gente encontra na planta, e quando você precisa fazer uma manutenção, uma instalação desse plano 54 ou de 55, você encontra muita dificuldade. A Sojlock, então, desenvolve esse produto e ele entrega esse produto inteiramente completo, já com bombas, com filtros, com reservatório, medidores, toda a instrumentação necessária, até com parte elétrica, toda pronta, só para você colocar do lado da sua bomba e fazer a instalação. Nós temos um expertise grande já, esse plano, nós temos pessoas aqui treinadas e nossos engenheiros capacitados para desenvolver, nós temos também produtos já homologados em relação a isso.
Então, são essas as soluções que a Soegiloc desenvolveu para os planos de selagem. Espero que a apresentação tenha ajudado vocês e dado uma ideia do que a Soegiloc está desenvolvendo em termos de soluções para os planos de selagem. Muito obrigado. Muito obrigado ao Paulo, muito obrigado ao Rogério Rocha pela apresentação. Os contatos de ambos estão aqui na nossa tela, além do contato do Daniel Souza, nosso suporte técnico. E caso algum cliente queira fazer algum comentário adicional, que não direcionado aos apresentadores, pode usar, por favor, o endereço aqui do webinar, @techflux.com.br, que é o geral. Eu pediria que, caso exista alguma dúvida, fizessem uso do chat, por favor, para fazerem as suas perguntas. Nós leremos as perguntas e os apresentadores poderão responder com o auxílio do suporte técnico, caso seja necessário. Caso prefiram fazer uso do chat mais tarde, após o encerramento desse webinar, também é possível. O chat do webinar fica ativo aqui por algum tempo, para que as pessoas possam fazer uso a posteriori. E eu pediria, inclusive, para a Fabiana do Marketing, por favor, por gentileza, colocar na tela o QR Code, que para a nossa pesquisa de opinião sobre essa apresentação, além de incluir o link dessa pesquisa também no chat, por favor. E vamos aqui, então, por hora, aguardar as perguntas. Enquanto não vem nenhuma pergunta, eu queria fazer referência ao nosso próximo webinar, que se dará na quinta-feira da semana que vem, no dia 25/6, às 10 horas, e o tema da apresentação será válvulas, agulhas e suas aplicações. E nesse webinar nós falaremos um pouco sobre o conceito das válvulas, tipos de construção, tipos de obturador de haste, vedações e estudos de caso. Então, nós vamos ficar aqui mais alguns minutos no aguardo de perguntas, lembrando que, caso seja necessário, existe a possibilidade de se fazer uso do chat na sequência. E eu já queria deixar, e já de antemão, agradecer a todos os nossos clientes e parceiros, a toda a equipe da Soegiloc presente aqui com seus consultores técnicos, com suporte técnico, com marketing, para que esse conteúdo fosse passado da melhor maneira possível aos nossos clientes. Então, ficamos aqui no aguardo de perguntas e, mais uma vez, eu agradeço. Paulo e Rogério, nós não temos nenhuma pergunta aqui. Vocês querem fazer alguma consideração final? Somente agradecer mais uma vez ao pessoal, ao grupo aí, os nossos clientes que participaram da webinar. Acho que o Paulo Boquel está fazendo uma pergunta, perguntando se podemos disponibilizar os planos de selagem em PDF. Acho que você chegou a comentar agora, né, Liberty, que a gente vai fazer essa divulgação para quem solicitar a webinar, ela em PDF. Então, além disso, a gente pode enviar até os catálogos referentes a essas tecnologias, para vocês terem um pouco mais de informações com mais riqueza de detalhes. Então, é possível sim, Paulo. A Soegiloc, ela desenvolveu um guia de aplicações onde nós apresentamos todas essas soluções que nós falamos aqui, estão nesse guia, é um catálogo e ele está disponível para vocês. Você pode acessar esse guia através do nosso site, ou nós podemos enviar, né? No caso, o Paulo Bock, que é o meu cliente, eu posso enviar para você, Paulo, sem problema nenhum. Obrigado, Rocha. Obrigado mais uma vez ao Paulo. Na verdade, eu não vi esse comentário aqui no chat. Desculpem, para mim ele não aparece por alguma razão. Mas, mais uma vez, queria agradecer a todos. E um bom dia, um bom trabalho e até quinta-feira que vem. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.